E aí galera, meu nome é Gabriel e hoje vamos falar sobre o reino Monero, que tem como principal característica seres procariontes. Mas o que seriam seres procariontes? Procariontes são seres que não possuem uma membrana nuclear. Basicamente a célula dele não tem um núcleo definido, ou seja, o material genético deles não possui uma estrutura que os protege, assim ficando meio que solto no nucleóide. O nucleóide é uma região da célula. Possui também ribossomos, que tem como uma função uma síntese proteica. São seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula e também possuem o ácido nucleico. A estrutura dos seres do reino Monera é constituído por cápsula, que atua na proteção da bactéria, parede celular, que dá suporte e proteção à bactéria, membrana plasmática, que apresenta uma dupla camada fosfolipídia, flagelo, que são responsáveis pela sua movimentação, fímbrias, que possibilitam a fixação das bactérias no substrato, e também a movimentação de substâncias para o interior e exterior da célula. Possui também citoplasma, que apresenta enzimas e ribossomos, material genético que é constituído pelo ácido nucleico. Na imagem é possível ver o flagelo, que é responsável pela movimentação, cápsula, parede celular e membrana plasmática. Gente, membrana plasmática e membrana celular é a mesma coisa. Todos esses que eu falei auxiliam na proteção. É possível ver o nucleóide, que é onde se encontra o material genético da bactéria, fímbrias, que auxiliam na fixação, e por final o citoplasma, que se encontram enzimas e ribossomos. Fisiologia. A respeito da nutrição das bactérias, elas podem ser divididas em dois grupos: as heterótrofas e as autótrofas. As heterótrofas possuem as seguintes formas de nutrição: seres sapróbios, seres que degradam a matéria orgânica. Seres mutualísticos, são seres que vivem com outros seres vivos, numa relação de troca, onde cada associado fornece condições favoráveis para o outro. Seres parasitas. Parasitas são aqueles que vivem extraindo substância de outros seres vivos para sobreviver e podem causar doenças. Já as bactérias autótrofas são aquelas que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, através da fotossíntese ou quimiossíntese. Respiração bacteriana. O processo energético bacteriano depende das enzimas presentes nos mesossomos. A classificação quanto aos tipos de respiração tem a ver com a utilização ou não de oxigênio. Aeróbias. As aeróbias utilizam o oxigênio no metabolismo, obtendo energia da respiração aeróbia. Com isso, não conseguem viver na ausência de oxigênio. Aeróbias obrigatórias ou restritas. Morrem em presença de oxigênio. Assim, não efetuam a fosforização oxidativa. Anaeróbias facultativas. Quando existe oxigênio no ambiente, essas bactérias utilizam, porém em sua ausência, realizam outro processo chamado de fermentação. O processo de reprodução bacteriana se dá por duas formas: pela reprodução assexuada e sexuada. Primeiramente, eu vou falar da reprodução assexuada. O processo de reprodução assexuado das bactérias se dá por meio de cisipariedade, que também pode ser conhecido por bipartição ou divisão binária. Esse tipo de reprodução proporciona uma rápida multiplicação, assim gerando um número elevado de clones de bactérias. Nesse tipo de reprodução ocorre a divisão do organismo em dois, com semelhanças entre si. Apesar de se dividirem, estes fragmentos irão adquirir a mesma constituição do ser assexuado, que sofreu o processo, pois continuam com as mesmas características. As bactérias não apresentam reprodução sexuada típica, mas em certas espécies há a incorporação de genes de outro indivíduo. Esse processo é chamado de recombinação genética. Há três tipos de recombinação genética: a transformação, a transdução e a conjugação. Transformação.
A célula bacteriana absorve moléculas de DNA dispersas no meio, provenientes de bactérias mortas. Transdução. O vírus ou plasmídio serve de vetores para a passagem de DNA entre bactérias vivas. Galera, os cientistas têm usado muito isso na engenharia genética, introduzindo genes diferentes e formando uma única bactéria geneticamente modificada. Galera, para quem não sabe o que é plasmídio, é essa espécie de aranha. Conjugação. Duas bactérias se unem temporariamente por meio de uma ponte citoplasmática. Em uma das células, denominada doadora ou macho, ocorre a duplicação do cromossomo. A parte duplicada se separa e, através da ponte de conjugação, pile, passa para a outra célula, denominada de receptora ou fêmea. E aí galera, meu nome é Thalia, eu vou falar um pouco sobre as doenças bacterianas. Bem, a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, que afeta principalmente nos pulmões, mas ela também pode ocorrer em outros órgãos, como os ossos, rins e meninges. A transmissão dela é direta, de pessoa a pessoa, ingerindo pequenas gotículas de saliva que contêm um agente infeccioso. Os sintomas são fraqueza, febre, palidez e entre outros. O tratamento é através da vacina BCG. Bem, o tétano. O tétano é uma grave doença bacteriana que afeta o sistema neurológico e que, entre outras complicações, pode levar inclusive à morte. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, que pode ser encontrada no solo, poeira e nas fezes de animais. A infecção por tétano começa quando os esporos da bactéria transmissora entram no corpo por meio de uma ferida ou um ferimento, onde liberam bactérias que se espalham pela corrente sanguínea e produzem um veneno chamado tetanospasmina. Esse veneno bloqueia os sinais neurológicos da coluna vertebral para os músculos, causando espasmos musculares intensos. Os espasmos podem ser tão fortes que rompem os músculos ou causam fraturas na coluna. Os sintomas seriam espasmos e rigidez no maxilar, rigidez nos músculos do pescoço e da nuca, febre e hipertensão. A sua prevenção se dá por meio de vacina. Bem, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. É um mal silencioso e requer cuidados. Após a infecção inicial, a bactéria pode permanecer no corpo da pessoa por décadas, mas só depois manifesta-se novamente. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, que é geralmente transmitida via contato sexual e que entra no corpo por meio de pequenos cortes presentes na pele ou por membranas mucosas. Pode ser transmitida ao feto durante a gravidez e por transfusão sanguínea. Galera, agora vamos falar um pouco sobre as cianobactérias. As cianobactérias são conhecidas como algas azuis e cianofícias. Também são unicelulares e procariontes. A grande diferença das cianobactérias e bactérias é porque as cianobactérias realizam a fotossíntese, com isso a presença de clorofila A e carotenoides é essencial na fotossíntese. Para quem acha que nunca viu uma cianobactérias, elas se encontram nos lagos e rios poluídos, como você vê aí na foto. Armas biológicas. As armas biológicas são agentes patogênicos, vírus, fungos, bactérias e etc., que são utilizados para atingir e contaminar um grande número de pessoas. Esses artefatos são manipulados há séculos. Existem registros de contaminação quando os exércitos usavam cadáveres inimigos. Os registros mais recentes são dos atos terroristas que enviavam correspondências contaminadas com antrax. As mais conhecidas são antrax, botulismo, varíola, vírus HN1, ebola e peste bubônica. Essa imagem mostra o símbolo oficial do bioterrorismo. A arma biológica de maior potencial conhecida é a antrax, uma doença causada pela bactéria Bacillus anthracis, típica da região agrícola da Ásia, África e América Latina. A transmissão da doença se dá
quando os esporos da bactéria penetram algum ferimento cutâneo, ou quando os mesmos são inalados ou ingeridos. Na imagem, vocês podem observar o símbolo do bioterrorismo, os efeitos que o antrax causa. E é isso aí, galera. Até a próxima!